Êxodo. Agradecer a Deus, né, também. Mais uma vez, eu vim passar esses dias aqui com meu filho. E falei com o pastor Rodrigo, terça-feira. Aí ele disse, tem como pregar lá e ministrar a ceia? Disse, tem? Eu vou para lá e faço uma coisa só. Que tendo em vista que lá em Recife, na igreja onde eu sou pastor, o conselho decidiu não termos culto, cada violência, né? Lá é muito agitado no bairro lá. Então aproveitei e vim para cá. Estou aqui, né, agradecendo a Deus por mais uma vez estar com vocês. Êxodo capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 1 e 2 e depois o verso 14. Diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Agora o verso 14: Não adulterarás. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te agradecer por tua graça sobre nossas vidas, por este momento. Nós te pedimos da iluminação do teu Santo Espírito, Senhor, para iluminar a nossa mente. Que possamos dizer, feito disso o salmista: desvenda os nossos olhos, para contemplarmos a beleza da tua lei. É assim que eu te peço, em Cristo Jesus. Amém. Amada igreja, por que eu li, tendo em vista que eu vou pregar hoje sobre o sétimo mandamento? Mas por que talvez você esteja se perguntando por que foi lido os versos 1 e 2? Bom, por quê? Para nós entendermos o que vem depois, os mandamentos, você tem que ficar claro na nossa mente aquilo que está no verso 1 e 2. Veja, diz lá: Então falou Deus todas essas palavras, tá certo? Então a primeira coisa que nós podemos ver, para chegar nos mandamentos, e ao nosso caso aqui, principalmente o não adulterarás, é que nós temos um Deus que fala. Falou através da sua palavra. Então falou Deus todas as palavras. Ao contrário dos ídolos, que não falam, não ouvem, o nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que vê, não é? E tem um texto das Escrituras que diz que quando nós estamos cometendo a idolatria, nós nos tornamos semelhante àquilo que adoramos. Então o ídolo não vê, o ídolo não ouve. É por isso que as pessoas que são descrentes, incrédulas, elas são cegas, são mortas nas questões espirituais, porque ela adora um Deus que está morto. Outra coisa aqui ainda, ele diz: Eu sou o Senhor, né? Senhor na sua Bíblia está todo em maiúscula, certamente, é o Deus da aliança, o Deus que fez um pacto com o seu povo. E agora, o mais importante disso tudo, é que antes de Deus nos dar a lei, Ele nos dá o Evangelho. Porque muitas vezes a gente quer aplicar a lei e não aplica o Evangelho. Quando a gente faz isso, a gente se torna simplesmente moralista. E moralismo afasta as pessoas de Cristo. Vejam aí quantos grupos religiosos tem que tem uma moral muito elevada, mas não tem Cristo. É por isso que ele diz: Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, antes de Deus nos dar a sua lei, Ele nos dá o Evangelho de Jesus Cristo. Então, isso. Agora, no verso 14, é o que eu vou trabalhar. Se há algum mandamento mais ridicularizado na nossa cultura permissiva do que o sétimo mandamento, está aí, carnaval, para mostrar isso, que a cultura permissiva, a homossexualidade é um direito, o sexo antes do casamento é uma regra, o divórcio injustificado e novo casamento são tidos como um direito assegurado, a bestialidade, não é que é sexo com animais, em alguns países da Europa, é cada vez mais considerado algo normal, e o adultério é uma piada. Veja que hoje, muitas vezes, quando a gente vai conversar com alguém e a gente escuta alguém dizendo assim: rapaz, fulano cometeu um adultério, quase a gente já não está ouvindo mais isso. Fulano cometeu um deslize, suavizou a gravidade do pecado. É um deslize, como alguém que está andando e desliza, mas não é. Você tem que, feito o irmão falou aqui, dar nome aos bois. É pecado, é adultério. O sétimo mandamento também proíbe, além dessas coisas que parecem muito claro para nós, ele também proíbe o vestuário indecoroso, certo? Por quê? Porque é pecado. Estamos cientes, um certo autor diz, da dificuldade de definir o que seja vestuário indecoroso. Porém, podemos dizer, no entanto,
que, de modo geral, o vestuário é indecoroso quando deixa de cobrir o corpo decentemente. Isto é, deixa o corpo exposto a ponto de possibilitar a ocasião a pensamentos impuros de outra pessoa. Amada igreja, precisamos compreender que não se vestir de maneira decorosa é condenado na Bíblia. Porque quando a gente olha para o não adulterarás, a gente pensa que é só cometer o adultério. Mas se vocês tiverem a curiosidade de ler a exposição que o nosso catecismo maior ou menor trata sobre isso, você vai ver que nessas questões está qualquer prática de sexualidade. Por exemplo, hoje há um grande aumento, né, o índice, eu estou dando um estudo lá na igreja sobre isso, pesquisando sobre cada vez mais sobre essas questões de pornografia. Pornografia já está só no mundo, infelizmente também a pornografia tem entrado dentro da igreja, e isso também é quebrar esse mandamento, é não manter puro. Então veja o que é que a Bíblia fala, por favor, em Provérbios capítulo 7, nessa questão de uma roupa, um vestuário decoroso, né? Provérbios capítulo 7, Provérbios 7, versículo, deixa eu pegar alguém aqui, versículo 10. Diz assim, Provérbios 7, 10. Eis que a mulher lhe sai no encontro com veste de prostituta e astuta de coração. Agora vá para o verso 13. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara imprudente lhe diz. Então, aqui é embora não fale tão abertamente sobre roupas indecorosas, mas trata aqui que sai ao encontro com vestes de prostituta. E esse termo aqui era tido como roupas indecorosas. Avance comigo, por favor, no livro de Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 9. Timóteo 2:9. Primeira carta ao Timóteo, lá no Novo Testamento, capítulo 2, verso 9. Diz assim: da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso. Só isso, modéstia e bom senso. Acredito, então, embora o cristianismo seja basicamente uma religião do coração e não de roupas exteriores, porém, o cristianismo vital, robusto, afetará até mesmo a forma que nós nos vestimos. Porque às vezes você está conversando com alguém e diz assim: pastor, Deus só quer o nosso coração. Veja, eu entendo, e eu quero deixar claro isso, que roupa não salva ninguém. Roupa não salva. Mas eu também entendo que o cristianismo é uma mudança interior. Mas as duas coisas devem acontecer. Quando Deus muda o nosso coração, algo exterior tem que acontecer. A nossa fala tem que mudar. O nosso vocabulário muda. E também isso chega nas roupas que nós vestimos. O cristianismo é coração, mas também é mudança dos aspectos exteriores. Embora os aspectos exteriores não salvem ninguém. Acredito que as mulheres e os homens também deveriam fazer as seguintes perguntas: por quê me visto com roupas curtas, decotadas e apertadas? Com que intuito tenho me vestido? O que eu pretendo com isso? Vou glorificar a Deus? Serei bem vista com as roupas que eu estou usando? Será que com essa roupa nenhum homem ou mulher vai me olhar e pecar? Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Então, o sétimo mandamento não só proíbe vestimentas indecorosas, ele proíbe toda ação, olhar, conversa, pensamento ou desejo que leve à luxúria ou à impureza. A Bíblia diz que a impureza envolve ações, palavras e pensamentos. O salmista diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E ele responde: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. E Cristo ensinou
que os limpos de coração são bem-aventurados, porque verão a Deus. Ainda, amada igreja, tratando essa questão do sétimo mandamento, a questão do coração é muito importante nas Escrituras. Para entendermos esse mandamento, ouça o que Cristo diz sobre o coração. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus capítulo 15, verso 18 e 19. Tiago nos diz que as tentações têm origem na própria cobiça, que atrai e seduz o homem. A cobiça, por sua vez, dá a luz, e o pecado gera morte. Portanto, a impureza sexual começa nos pensamentos, evolui nas palavras e culmina nas ações erradas, que nós chamamos de pecados, e isso gera a morte. Então, para reverter esse ciclo de pensamento, palavras, ações, é preciso vigiar para manter puro os nossos pensamentos. É evidente que na medida em que nos inclinarmos para a carne, a Bíblia diz que cogitaremos da obra da carne, mas na medida que nos inclinarmos para o Espírito, cogitaremos das coisas do Espírito. Os jovens da nossa igreja, devido a essa cultura do sexo, são bombardeados todos os dias, e até nós mesmos, através de filmes, para alguns que assistem novelas, e principalmente o famoso computador ou o celular. Basta um clique e pronto. Acrescenta isso muitos namoros avançados. Muitos têm caído no pecado da fornicação. A fornicação é geralmente entendida como uma atividade heterossexual entre pessoas que não são casadas. Ela envolve atos sexuais daqueles que não são casados. Ou dizendo em outras palavras, como diz Douglas Wilson, fornicação é aquela travessura de solteiro. A fornicação é algo tão sério que no Antigo Testamento, se um marido descobrisse que após seu casamento, que sua esposa não era virgem e ficasse provado, ela era morta por apedrejamento. Vejamos o caso de José, lá em Gênesis 39:9. Ele diz: ninguém há maior do que eu nesta casa. Nenhuma outra coisa o meu Senhor me vedou, senão a ti, porquanto tu és mulher. Agora veja o que é que ele diz: como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então veja, José está em Gênesis 39. Os 10 mandamentos vai ser dado no capítulo 20 de Êxodo. Como é que José sabia isso? Que dormir com uma mulher, ter relação sexual com uma mulher que não era dele, ele estaria pecando contra meu Senhor, e como faria tamanha maldade contra Deus? É porque, lembre-se, irmãos, nós somos imagem e semelhança de Deus. Está em nosso coração. Paulo vai dizer que Deus gravou em nossos corações a sua lei. Quando nós pecamos, não é um deslize, não foi por causa de um ambiente, porque José estava num ambiente todo favorável para cometer fornicação, mas ele preferiu sofrer as consequências do que pecar contra Deus, como ele diz: como, pois, eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então o pecado do adultério ou qualquer outro pecado sexual não é primariamente um pecado contra o próximo, é primariamente um pecado à santidade do nosso Deus. Os fornicadores não entrarão no reino de Deus. Paulo diz isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Também, segunda carta aos Coríntios 12:21, Paulo diz que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram, e não se arrependeram da imundícia, fornicação e desonestidade que cometeram. Gálatas capítulo 5, verso 19 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, que é também chamado prostituição. Então nós vemos que quando Moisés está trabalhando aqui a ideia de
adultério é muito mais do que isso. Tá bom? Não é só, porque todo mandamento negativo tem um aspecto positivo. Por exemplo, aqui diz, não adulterarás. Então está proibindo. Mas tem um aspecto positivo. Eu devo evitar, certo? Qualquer situação que provoque isso, não é? Negativamente. E positivamente tomar atitudes. Por exemplo, se você não tem domínio próprio, tá bom? Ele está na tela do notebook, sozinho, trabalhando. Tem várias formas que os conselheiros bíblicos orientam. Uma delas é, coloca na sala onde todo mundo passe. Coisas práticas da vida, para que você não fique só tentado. Hoje você já tem aplicativos, hoje você já tem sistemas que você coloca no seu computador. E ele bloqueia qualquer palavra que você, antes disso, coloca lá, para ele bloquear, para você ou seu filho não tenha acesso. Nós vivemos, irmãos, hoje, os jovens, principalmente os jovens da nossa igreja. Certamente, se vocês fizeram a pesquisa, boa parte dos jovens da nossa igreja, eu digo geral, em algum momento, eles já viram vídeos pornográficos na internet. Há pesquisas sobre isso, quebrando esse mandamento. Lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses 4:3 diz assim, 4:3 da primeira carta de Tessalonicenses, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Amada igreja, para o mundo, o que foi que o mundo inventou para resolver a questão de uma chamada gravidez indesejada? Não é? Na revolução sexual foi inventado a pílula, né? Ora, se os homens podem ter relação e eles não têm grandes consequências, por que nós mulheres não poderemos também? Então a pílula, não é? Um dos princípios da pílula foi esse, para que a mulher pudesse ter relações tal qual o homem e não engravidasse, porque filho era um peso para a mulher. Hoje você já tem várias formas, e agora tem o chamado também, o aborto, né? Que tem expandido esse crime pelo mundo. Mas na palavra de Deus, só tem dois meios legítimos de nós, povo de Deus, se manter puro neste mundo em relação a esse sexo, aquilo que o mundo fala, né? Veja, Deus nos deu o celibato e o casamento como meios de preservarmos nossa pureza sexual. O apóstolo Paulo trata isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, até o verso 9. Ele diz, cada um tem de Deus seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem, porque é melhor casar do que abrasar. Como então conseguiremos cumprir o sétimo mandamento no mundo que celebra, divulga e exalta a imoralidade sexual? Apresentarei algumas passagens que ajudarão vocês, as jovens, a todos nós, a nos mantermos puros. E aqui estarei seguindo as sugestões de um pastor chamado Kevin DeYoung. Ele diz, ele usa o texto de Lamentações 3, 25 ao 27. Lamentações 3, 25 ao 27 diz, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da mocidade. Esse versículo é para solteiro, inclusive mulheres. É claro que essa passagem não está falando sobre a espera de um namorado ou a espera de um casamento, é sobre a espera no Senhor. Mas esse é justamente o ponto. Se nós somos crentes, se nós somos povo de Deus, nós devemos esperar no Senhor. Esse é o ponto. O Senhor é bom para aqueles que esperam por Ele. O nosso Deus sabe do que eu e você precisa. Eu estava lendo os materiais, não é, um dia desse, e as pessoas falando sobre tipo de desejo, não é? Porque hoje é assim, veja, você diz assim, desejo e necessidade, há confusão generalizada sobre isso. A gente diz assim,
eu necessito de um iPhone. Na verdade, o que a pessoa está dizendo é, eu desejo um iPhone. Porque essa ideia de necessidade é um termo muito forte. Por exemplo, veja, nós necessitamos comer, beber e descansar. Mas quando eu digo eu necessito de um tal celular, é como se eu não tivesse aquilo, eu morreria. Então eu desejo um celular. A mesma coisa é com bebida. Alguém que se diz que, não é, que é chamado alcoólatra, certo? Ele diz, eu necessito de beber, porque senão, não, fica com abstinência, o que ele está desejoso de beber. A mesma coisa é essas questões, irmãos. Nós não podemos confundir entre desejo e necessidade. Às vezes a pessoa diz, eu necessito, Senhor, de um esposo, ou de uma esposa. Não, você não necessita, você deseja. Porque houve um homem que passou por esta vida, ele deu esse exemplo, como Senhor e Salvador, e também como homem, que não teve mulher, até onde nós sabemos, e é isso que a Bíblia diz mesmo, tá certo? Pela revelação, que Cristo foi o verdadeiro homem e nunca se casou. Então, nós podemos sim, nesta vida, esperar no Senhor. Se for da vontade de Deus, Ele nos dará. Mas se não for, Deus nos dá todos os meios necessários para nós sermos fiéis nesta cultura permissiva deste mundo. Lembra lá o que Paulo trata sobre isso? Por favor, vá para Romanos, capítulo 1. Veja como é que Paulo trata essa questão. Isso também tem a ver com essa cultura permissiva que nós estamos vivendo hoje. Capítulo 1, verso 26. Paulo traça o perfil, né, da sociedade, e ele chega no verso 6. E aqui eu sou extremamente devedor a um amigo, é um presbítero da Igreja Presbiteriana da Aliança, Galdino. A gente conversando, ele fez, Wendel, percebe isso aqui. Veja o que é que Paulo está dizendo. Verso 26. Por causa disso, esses pecados, né? Deus entregou. É como se fosse assim. Vocês querem pecar? Deus tira o freio. Deus tira as leis que proíbem o pecado e libera. Vocês não querem pecar? Então eu vou dar corda. É isso, em outra linguagem, o que Paulo está dizendo é. Então, se vocês querem ver o juízo de Deus em uma nação, não procure uma nação que está tendo terremotos, maremotos. Olhe para a cultura. Se aquela cultura for permissiva, ali é o juízo de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Aí veja como é que a gente vai saber disso. Paulo diz assim, ó, por causa disso Deus entregou a paixões infames. Agora tentem. Porque até as mulheres. Deixa eu ajudar vocês a entenderem isso aqui. Meu filho está ali. Suponhamos que alguém faça uma covardia comigo. Todo mundo, minha família, de forma geral, trai a minha confiança. E meu filho estava sabendo, também me traiu. Aí eu digo assim, poxa, Juninho, eu esperava de todo mundo, mas até você. Percebe? Até. Então, quando chega nesse até, é porque a coisa foi séria. Então, o que Paulo está dizendo é assim, ó, Paulo está dizendo que os homens são permissivos mesmo. Mas quando chega nas mulheres, porque até as mulheres que são recatadas, Paulo está dizendo aqui, são mais reservadas. Quando chegam nela, é porque a bagunça, em outra linguagem, está generalizada. A cultura permissiva, olhe para o mundo, se não é isso que está acontecendo. Eu estava conversando hoje na casa do meu filho, dizendo isso, a gente conversando, não é? Que hoje, certo? Até mesmo, antes os homens não queriam casar. Estou falando do mundo. E as mulheres queriam arrumar um homem para cuidar. Hoje, as mulheres estão se comportando igual os homens, não querem. Não estão nem aí mais para isso. Por quê? Porque até mesmo as mulheres, lógico que Paulo está falando aqui de outros pecados, deixaram o seu percurso natural. Mas quando a cultura permissiva chega até as mulheres, é porque o negócio está feio demais. Repito, carnaval está aí, mostrando a podridão que o mundo se encontra, desonrando a Deus e
quebrando esse santo mandamento. Efésios capítulo 1, do 18 ao 21, Paulo diz: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança de sua vocação, e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e pondo à direita de Deus acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. O grande poder que criou o mundo e nos salvou do império da morte, do império das trevas, esse mesmo poder, ele está agora operando em nós. Então, nós mesmos, por nossas forças, nós não temos como resistir, irmãos, da cultura. Veja, isso está tão forte, essa cultura é tão forte, tá bom? Que aqui ou acolá, eu já ouço nos meios cristãos, as pessoas dizendo assim: boa noite a todos, e boa noite a todas. Veja, é sutil demais, mas o todos já envolve todos. O todos é redundância. Mas você pode, quer ver uma coisa? Alguém diz assim: eu sou contra o casamento de homossexual. Veja, essa fala é sutil, mas você já está aceitando os termos. Porque biblicamente, o termo casamento só se refere a homem e mulher. Dê qualquer nome para isso, relacionamento, amizade mais colorida, qualquer nome. Mas quando diz assim, eu sou contra casamento, não, eu sou contra qualquer tipo de biblicamente falando, qualquer tipo de relacionamento sexual que não esteja reservado ao âmbito do casamento entre um homem e uma mulher. Sexo é reservado exclusivamente para um homem e uma mulher dentro dos laços sagrados de um casamento. Qualquer coisa fora isso é abominação aos olhos do Senhor. Não só os atos homossexuais, mas qualquer coisa, homem com prostituição, fornicação, porque às vezes a gente foca um lado e esquece o outro. Mas qualquer coisa que fuja dos padrões bíblicos é pecado, é abominação aos olhos do nosso Deus, certo? Outro aspecto que o sétimo mandamento trata de maneira clara é o adultério. Vivemos numa geração adúltera. Não me refiro somente ao aumento do adultério, mas à celebração dele. Hoje o adultério é celebrado. Pegue essas novelas que passam aí em algumas redes de televisão. É assim: dia do aniversário da mulher, da esposa, o homem esqueceu. Veja, o roteiro é quase sempre esse. Aí ele chega no outro dia bêbado, cheio de marca de batom. Qual é a imagem que ele está passando? A novela é que homens não prestam, não lembram da data do aniversário da esposa, que estava em casa, fez o jantar para comemorar o aniversário dela mesmo. Aí o que é que acontece? Essa boa mulher, ela vai para comprar o pão, alguma coisa para o marido, aí o pão cai. Lógico que tem aqui um pouco de ironia, tá? Aí vem um homem e ajuda. Quem é esse homem? Genequine. Aí o que vai dar depois? É o adultério. E tem crente, eu digo isso, irmãos, porque eu aconselhei alguém que estava vibrando: pastor, eu estou querendo que essa mulher termine com o Genequine mesmo. Ou seja, eu quero que ela cometa adultério mesmo. Outro dia alguém disse isso para mim: pastor, eu pequei, porque uma irmã chegou para mim e falando, aí ela fez assim: menina, tu não está vendo a novela não, como é que se resolve? Vê lá, ele deixou e arrumou outro. Aí depois ela disse: misericórdia. Por quê? Cultura permissiva, e a gente vai enchendo a mente daquilo que não é sadio. É por isso que Paulo vai dizer: tudo que é puro, tudo que é santo, nisto pensai. Quando você começa a encher a sua mente de coisas, é impossível aqui ou acolá você não começar a falar também daquelas coisas, porque nós somos, irmãos, aquilo que vivemos, nós somos aquilo que adoramos. Então, se adoramos falsos ídolos, nós vamos falar desses falsos ídolos. Veja também, o adultério, como eu já disse, não é só relatado, mas é celebrado.
A música contemporânea já institucionalizou o adultério. Ou seja, já normatizou essa prática por meio de letras que celebram a infidelidade. O casamento santo é uma relação de fidelidade e amor tão profundo, tão íntimo, tão linda, que é uma ilustração do relacionamento entre Deus, entre Cristo e a igreja. Entre um homem e uma mulher. E aqui, irmãos, Paulo vai mostrar, não é, essa relação, mostrando que eis porque deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. E ele vai dizer: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. O adultério não é somente pecado contra nosso esposo ou nossa esposa. Acima de tudo, é uma ofensa a Deus. Se o nosso casamento é um reflexo do amor entre Cristo e a igreja, o que estamos dizendo quando há adultério? Ou seja, quando somos fiéis, por meio dos nossos atos, estamos dizendo que Jesus é infiel para a sua igreja. Isto é uma blasfêmia. Então os homens, quando cometem adultério e diz que não foi nada demais, foi só um deslize, ele está dizendo assim: Cristo também. Em outras palavras, de vez em quando dá um deslize para a igreja, porque nós homens devemos representar fielmente aquilo que Cristo faz pela sua igreja. E Cristo nunca traiu a sua noiva, pelo contrário, ele morreu em morte de cruz para nos salvar. Nós, irmãos, não temos condições de cumprir fielmente este mandamento, perfeitamente, mas unidos com Cristo, nós já temos cumprido fielmente esta lei. Se você confessa seus pecados e corre para Jesus, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a justiça. Injustiça. Você deve saber que o verdadeiro arrependimento é muito mais do que sentir tristeza por causa das consequências. Isso pode ser remorso. O adultério traz miséria, traz consequências desagradáveis, mas não gostar das consequências desagradáveis não pode ser chamado de arrependimento. O verdadeiro arrependimento é uma profunda tristeza que temos ofendido a Deus. Quando reconhecemos que temos pecado contra Deus, em primeiro lugar, reconhecemos que Ele cobra pagamento do nosso pecado, e Ele é justo. Ele não pode fazer de conta que tudo está bem. Deus cobra, Ele exige um pagamento. Pecou, tem que morrer. E essa aí é as boas novas, em que Deus cobrou o pagamento de outra pessoa. Deus cobrou de um inocente, de um justo, de um santo. Aquilo que era para ser jogado em nós, aquela morte de cruz, foi jogado no nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu em nossos lugares. Isto é a boa nova da cruz. Quando Jesus morreu, Ele pagou um preço infinito, satisfez a justiça de Deus, a ira de Deus contra nosso pecado. Jesus morreu por causa dos meus pecados e por causa dos seus pecados, também por causa dos pecados contra o sétimo mandamento. E finalmente, amada igreja, se você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, se você crê no senhorio dele, você tem um direito a algo que poucas pessoas têm neste mundo. É o direito de ter uma consciência limpa e tranquila. A lei, eu gosto sempre de usar esse exemplo, irmão. A lei, quando nós lemos, ela é como um espelho. Veja, quem em sã consciência, quando está sujo e vai para um espelho, e o espelho mostra a sua sujeira, quem em sã consciência vai pegar o espelho e tentar se limpar? Ninguém. O que é que o espelho faz? Revela a minha sujeira. O que é que eu vou fazer? Pegar água para nos limpar. A lei faz isso. Ela mostra a nossa sujeira e aponta para a água da vida, Jesus Cristo. Ele é que pode limpar todos os nossos pecados. Agora, com a consciência limpa, Deus nesta noite nos chama para participar da mesa do sacramento. Esta